Fala, turminha, beleza? Bom dia. Bom Tudo dia. bem? Bom dia. Bom Legal, dia. legal. Beleza, beleza. Sofia, Camila, Marie, Ana Júlia, Angelina. Bom dia, meninas. Tranquilo? Estamos aí. Tranquilo. Mais uma aulinha. Vamos lá, mais um assunto super interessante aí. Heitor, Tomás. Beleza. Bom dia, Heitor. Tudo bem? Oi. Beleza. Tomás, bom dia, Tomás. Samara. Bonjour, Samara. Fabiana, Samara. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Gabi Quintanilha. Bom dia, galera. Professor, hoje eu, Tomás e Dalmiro, a gente vai falar sobre aquele trabalho lá. Ô, beleza. Ótimo, A gente ótimo. vai falar sobre as mulheres, tá? Beleza, beleza. Aham. Tem tantas pessoas aí. Vamos lá. Ítalo, bom dia, Ítalo. Como é que você tá, cara? Que bom te ver. E aí, tudo jóia? Beleza? Beleza. Ótimo, ótimo. Bom te ver. Como é que tá indo aí? Tem feito Tá bem. que bom? Tudo bem? Aham. Agora o Ítalo tá participando. Beleza. Legal, legal. Bom te ver, viu? Saúde. Bom que você tá aqui. Desculpa, galera. Tá bem aí, professor? O coronavírus, hein, professor? Tudo bem. Não. Tá tudo bem, tudo jóia. A garganta já tá agora sofrendo um pouco. Já conversamos com a 700, com a 801, agora vocês. Muito Gente, é a bem, última turma, maravilha. né? Maravilha, maravilha. 800, a gente que é 800. Oi? A gente é 800. Você falou que você Não, já tinha eu falei conversado com 700, 800, que a gente que é 801 e 800. agora vocês, né? 800, isso. O que a gente Maravilha, vai fazer galera. hoje? Vamos nessa. Vamos lá. Deixa eu ver quem mais tá aí. Deixa eu dar uma maximizada aqui. Na chamada. Muito bem. Ah, sim. Nós aqui. Beleza. Heitor, conte pra mim, Heitor. Como é que você tá? Como é que tá a adaptação aí? A adaptação ao material? Como é que você tá? Tudo certo? Tá bem. Beleza. Olha, lembrando, viu? Se tiver alguma dúvida, pode falar, fica à vontade, tá bom? Pode falar lá no fórum, pode mandar mensagem também, beleza? Professor, sobre o trabalho também tem que te mandar o que a gente vai falar ou só Não, falar a aqui? ideia... Só falar. A ideia era vocês comentarem na sala mesmo aqui, né? Na aula mesmo, entendeu? Você falou pra gente falar isso hoje, que semana passada não deu tempo. Semana passada não deu tempo, E aí, quem não falou, eu queria que falasse, né? Que fizesse algum destaque, alguma coisa que tenha chamado a atenção, que tenha sido, não sei, que tenha despertado sua curiosidade de maneira mais firme, tá bom? Vamos lá. Tá. Lembrando, né, que vocês podem ficar à vontade, certo? E vamos lá. E aí? Então, o nosso assunto é a Revolução Francesa, né? É um assunto bem rico, bem interessante. A gente continua falando hoje, né? Depois que vocês fizerem aí pontuarem aí os assuntos que vocês separaram, a gente continua falando sobre a França. E aí agora a gente fala sobre a Era Napoleônica, quando Napoleão chega ao poder. Ítalo, conta pra mim, você conhece Napoleão Bonaparte? Já ouviu falar esse nome? Napoleão. Tá pedindo que travou. Napoleão Bonaparte. Napoleão, o grande general, o imperador dos franceses, Napoleão Bonaparte, tá bom? Casado com a senhora Josefina. Conhece a Josefina? Josefina era o nome da minha gata. O nome da sua gata? Ah, viu? Agora você já sabe que é uma referência à esposa de Napoleão Bonaparte. Viu? Foi minha irmã Legal. que deu o nome. Viu? Beleza. Vamos lá, galera. Olha, quem já participou pode continuar participando. Ítalo, pode participar, pode compartilhar suas ideias, ok? Podem captar as energias positivas virtuais desta turma maravilhosa e participativa também, ok? Fazer comentários é sempre rico e engrandece a nossa aula, beleza? Deixa eu só dar uma chamada aqui. Dalmiro, dia, Eduardo. bom dia, Gabi Campanati. Bom dia, Gabi. A Maria Eduarda entrou. Professor. Tereza, Dalmiro, Bernardo e Calma aí. Maria Eduarda Soares. Beleza? Galera, é isso aí. Estamos aí. Vamos lá. Beleza. Vamos nessa.
do nosso grupo que começa a dar um miro. Então, a Revolução Francesa, né, ela passou por fases, né? O rei foi decapitado. A gente viu que a própria guilhotina, né, fazendo o símbolo aqui da guilhotina, a própria guilhotina também era assim, ela acompanhava o sentido da revolução, né? Por mais, eu não sei, controvertido que pareça, né? Mas o próprio símbolo da guilhotina, né? O fato de matar de uma vez só a pessoa, né? E de dar a mesma morte para os adversários, né? E não que isso seja normal, mas enfim, naquele contexto houve diversas execuções e isso era um evento público, um mega evento. As pessoas iam assistir a isso em praça pública, o que hoje soa totalmente bizarro, porque né, uma pessoa perdendo a vida e as outras assistindo é um absurdo total, mas enfim. Isso fez parte do contexto da época, isso representava uma morte igualitária para todos, né? E a igualdade era um dos ideais da Revolução Francesa e até mesmo estava presente nas execuções, né? Enfim, passou por fases, então, a fase moderada, a fase radical também. E eu queria que vocês comentassem para mim o que mais chamou a atenção de vocês aí, quem não participou ainda. Contem para mim. Dalmiro? Quem falou aí no começo que queria falar alguma coisa? Oi? Vai, Dalmiro. Começa com você. Nada, amigo. Mas quem Calma começou aí, Dalmiro, rapaziada. tava se ligando. Dalmiro? Fala aí, Dalmiro. Tava ligando E pro aí? Dalmiro pro Tomás e já decidiu isso, professor. Ele só tá com vergonha. O Dalmiro tá com vergonha, Dalmiro? Vergonha de quê, Envergonhado, Dalmiro? A gente já selecionou o que cada um vai falar. A gente só tá esperando o Dalmiro começar. Então, Ô, Gabriela. Como já entrou? Falando eu do... tô aqui. Bora, meu filho. É o quê? Tá bom, vou ler logo. Começa logo com o voto. vai lá, vamos lá. Professor. E aí, galera, vamos ou não vamos? Vamos. A Vamos lá, Ito, ajuda aí. A legislação estabelece durante a Revolução Francesa garantiu alguns direitos às mulheres, como o divórcio, porém negou a inclusão delas na vida pública. Agora fala aí, Gabriela. As mulheres eram impedidas de votar, de exercer qualquer cargo político e, posteriormente, na França Revolucionária, de pertencer à Guarda Nacional. Elas só podiam trabalhar como donas de casa e mães. Tomás! Sim. O homem era a autoridade máxima para a mulher, pode ser assim, e as mulheres nesse tempo, pode ser assim, eram feitas para agradar o homem. Legal. Galera, isso chamou a atenção de vocês, né? Isso, de fato, chama atenção, né? A gente está falando aqui de um dos ideais, né, da Revolução, que é o ideal de igualdade. Porém, esse ideal ele não alcançava as mulheres. As mulheres, né, como vocês comentaram aí, não tinham a mesma participação política, por exemplo, que os homens tinham, né? Elas, é claro, as mulheres francesas são conhecidas pelos seus ideais, né, de liberdade, de igualdade mesmo. Porém, nesse contexto, elas não tinham os mesmos direitos, né? Em muitos casos, ficavam relegadas ao trabalho doméstico. E se fosse fazer uma comparação, né, com os dias atuais, hoje, galera, tem homem que fica em casa e a mulher que sai para trabalhar, né? O homem fica em casa cuidando das crianças e cozinhando, enfim. Trabalhos que no passado, e num passado não muito distante, era um trabalho exclusivamente feminino, né? Melhorou bastante. Hoje em dia a mulher Sim, tem com direito para muita coisa, mas o machismo ainda existe na sociedade. É verdade, Tem sim, muito, Rebeca. que melhorou bastante. Sim, você tem razão, é verdade mesmo. Porém, no contexto que a gente está estudando, né, na Revolução, apesar dos ideais de igualdade, de liberdade, né, essa igualdade deveria alcançar a todos os cidadãos, né, homens e mulheres, cidadãos e cidadãs também. Porém, não foi assim que aconteceu, né? Isso é um ponto controvertido, né? Isso é uma controvérsia. Mas enfim, eu percebi que vocês leram, né, a parte do livro, né, galera? Sim. Assim, Não, do livro não, professor.
Não? A gente fez um grupo, cada um pegou uma parte que achou interessante. Né? Tem um grupo eu da Almiro Tomás, a gente estava fazendo uma ligação agora, assim que acabou a videochamada de matemática, não, de espanhol. E aí a gente começou a falar no grupo, do mesmo jeito que a gente ia falar na sala. E a gente resolveu escrever para ficar mais fácil de falar, não gaguejar esse negócio aí. Então tá bom. Às vezes umas 2 vezes. Tá, beleza então. Ótimo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu acho que o pessoal participou, né, na última aula, não foi? Sofia, Marcos. Na última aula foi feita para isso, né? Pra gente falar Foi sobre aquele trabalho, então. dando tempo, sim. Acho que de todo mundo que está aqui, acho que todos participaram. Ana, você participou? Ana Júlia? Participou na aula passada com o grupo. Foi, né? Era meu grupo. Foi. Eu, Ana beleza. Juliana Rita. Tá, beleza então. Beleza. Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? NAP. Nada? Heitor, você pode ficar à vontade, né? Tá chegando agora, tá se ambientando, mas pode ficar à vontade para fazer algum comentário, sem pressão, sem problemas, tá bom? Se quiser também, pode mandar lá no fórum que eu te respondo, ou aqui no chat também, tá? Pode ser público ou privado. Pode ficar à vontade, tá bom? As aulas de história, elas são feitas para a gente colocar o pensamento, desenvolver o pensamento crítico mesmo, tá bom? Sem se preocupar em ser julgado, tá bom? O que a gente lê, o que a gente ouve, o que a gente pensa, nas aulas de história, a gente pode comentar, pode fazer perguntas. Eu sempre digo aqui para vocês, em todas as turmas, em todos os anos, né, em todos esses anos de sala de aula, de magistério, eu sempre digo que não existe pergunta boba. Então, vocês gostam que os meus alunos fiquem sempre à vontade para perguntar, para colocar para fora. Às vezes, o que a gente Professor, guarda... posso fazer uma pergunta, então? Claro que pode sim. Fala aí. É porque a gente está tratando mais sobre o assunto da Revolução Francesa. Só que você sabe se, tipo, mais para frente, ou sei lá, ou ainda esse ano, a gente vai tratar sobre a Revolução Industrial, Russa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. A Revolução Industrial, foi o nosso assunto anterior, né? A Revolução Industrial, o assunto anterior. A gente já fez até a prova sobre ela. Ano que vem, a gente vai falar sobre a Revolução Russa, tá? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, em ordem, né? Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Segunda Guerra, Guerra Fria, tá bom? Nono ano, tá? No nono ano tem muitos assuntos interessantes, né? São assuntos mais próximos um pouco do nosso tempo, né? À medida que as séries avançam, os assuntos também avançam em termos cronológicos, né? São eventos mais próximos. Então, por exemplo, muitas pessoas têm família, muitos alunos têm familiares que participaram, né? Avós ou bisavós que participaram da Segunda Guerra, por exemplo, né? Professor, Oi, pode falar. meu bisavô era coronel. O seu bisavô era coronel? Legal. Participou da Segunda Guerra, né, Bernardo? Coronel participou? Legal, maneiro. Minha avó, ela fugiu da Itália. Fugiu da Itália. Ele foi com as tropas, né? Foi com o exército brasileiro e fugiu de lá, foi isso? Foi isso? Não entendi. Foi. Legal. Bom, são muitas histórias, são interessantes. Eu gostaria de saber, né? E no final Bom, ano que vem, que esse é o nosso assunto, né? E aí em sala as conversas são sempre muito ricas. A gente dedica algumas aulas a esse assunto, porque o assunto é rico e rende muitas discussões, né? E muitos pontos interessantes que saem ao longo das aulas. Ainda, assim, não teria problema nenhum da gente conversar antes do assunto, né? Se é dúvida e se é curiosidade, a gente conversa. Pode ser o que for, desde história antiga, pré-história ou algum assunto contemporâneo, né? Dos dias atuais. Não tem problema nenhum, tá bom? A gente conversa sobre isso. E aí, galera, vamos lá, vamos agora, vamos avançar um pouco. A gente vai falar sobre o nosso livro novo, tá bom? E a gente continua falando sobre França. Peguem aí, vocês todos têm, né? O livro novo, livro do segundo bimestre, livro 3. A gente continua falando sobre França
e especificamente a gente fala sobre a Era Napoleônica. Vocês terça-feira receberam um planejamento de aula. Vou lá pegar. Oi? Terça-feira receberam um planejamento de aula, a gente conversando, fazendo uma introdução sobre esse assunto, né? Era para vocês acompanharem por ali, lerem com atenção e separarem aí alguns pontos que tenham despertado mais curiosidade ou tenha ficado alguma dúvida sobre isso. Para a gente conversar agora na aula sobre isso. E galera, um período muito legal, muito interessante, porque tem tudo a ver com o Brasil também. Tem muito a ver com o Brasil, né? Com a vinda da família real portuguesa para cá. Enfim, e aí, a partir daí, né, muitas mudanças aconteceram e tal. No finalzinho da Revolução, né, quer dizer, é um dos eventos que marca o fim da Revolução Francesa, né, que é quando Napoleão assume o poder. A gente comentou na última aula sobre o golpe do 18 de Brumário. No final, o poder estava dividido, o que a gente chama de diretório, tá? Porque o poder era dividido, era como se fosse uma junta governativa, tá? Eram pessoas que governavam, que eram os representantes da sociedade e daquele momento. E o Napoleão tem um nome que a gente precisa destacar aqui, que é o nome do Napoleão. É o Napoleão Bonaparte. E aí tem uma curiosidade, duas curiosidades, na verdade, que eu queria contar para vocês. A primeira é Napoleão Bonaparte. Conhece, Ítalo? Esse nome? Não conhece? Não. Napoleão. Aquelas pessoas que são mais próximas, assim, né, chamava de Napa. O Napa era gente fina, o Napa era gente boa. Tá bom? Olha, enfim. E dois pontos curiosos, assim, né? Sempre que eu penso no Napoleão agora, depois das últimas temporadas de La Casa de Papel, vocês assistiram La Casa de Papel? Sim. Eu não. Eu já vi uma vez. Muitos alunos assistiram, não sei se vocês conhecem ou não, mas quem assistiu... Eu já assisti. Quem assistiu, eu estava vendo agora, eu acho que ele aparece nas duas últimas temporadas, aquele Coronel Tamayo, sabe? O que assume as negociações. Não é a cara do Napoleão? Fala sério. Igualzinho. Não sei, eu nunca vi, eu não lembro a cara do Napoleão. Vê aí no seu livro, tem umas imagens aí dele, tá bom? Oi, Ítalo, pode falar. Eduardo, aqui, senhor, aqui são duas idades, não é mais, não é o campo, não é mais Campinas. Por que isso? Por quê? Duas cidades têm Campo, Campinas. Campos e Campinas, é isso? Campos e Campinas? Por que tem isso? Por quê, né? Olha, boa pergunta aí, Ítalo. Por que existe uma cidade de Campos? Olha, a cidade de Campos, né, tem duas, na verdade. Tem uma Campos do Jordão, que fica lá em São Paulo. Eu não conheço a história de Campos do Jordão. Provavelmente era um campo muito grande e tinha alguém que era o dono das terras, chamado Jordão, talvez. Não é a Sofia Jordão, não, né? E não é Jordão, né? É Jordã, né? Viajei, Sofia. Desculpa. Foi péssima, né? A piada foi péssima. Mas, possivelmente, Ítalo, não sei. Tem a Campos dos Goitacazes, que é aqui perto, né? Aqui no estado do Rio. Mas Campinas eu não sei, viu? Não sei mesmo. São parecidos, né? Os nomes, né, Ítalo? Você conhece o Campos? Eu conheço Campos dos Goitacazes. Campos do Jordão, não conheço, não. Não. Você já foi lá, isso? Você foi lá? Não, o Campos, o meu pai me trabalha lá, o Campos. Lá tem médico. Legal. Seu pai é médico e trabalha em Campos, é isso? Entendi. Legal. Os médicos, né, têm trabalhado bastante, né? A gente deve muito à classe médica, né? Médicos, enfermeiros, pesquisadores, né? Biomédicos. Eu quero ver o avós da minha turma aí.
Quer ouvir? Ó, galera, viu? Ó, Ítalo quer ouvir a voz da turma dele. Dá um oi aí, bem maneiro aí pro Ítalo. Vamos lá. Oi, Oi. Legal, legal. Isso aí, viu, Ítalo? Viu? Aê, Jorginho! Ah, legal, viu? Faz muita falta isso, né? Ouvir os colegas, ver os colegas também. Galera, fiquem à vontade aí, ó, para aparecer também, viu? Para ligar a câmera aí também, tá? Fiquem à vontade. Eu tô com a cara tão feia. Não, obrigada, Morrendo né? de sono. Morrendo de sono. Gente, mas são quase meio-dia. Eu Quem tá acabei de com sono acordar, aí? Ana Júlia. Não, professor, eu nem ia E participar eu da sua aula. Meu também. Deus, que isso? Eu nem ia participar da sua aula. Galera, olha só. Vamos lá. Ana Júlia me liga 10h30 da manhã. Vamos nessa, galera. Olha só. A gente, então, está falando aqui sobre o Napoleão, né? Então, contei para vocês. Isso é uma curiosidade. Enfim. A outra é que nas imagens que o Napoleão aí aparece, ele está sempre com a mão dentro da farda, né? Vocês repararam isso? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Vocês repararam isso? Ah, cadê? Dentro de uma fralda? Da farda. Gente, Farda. Sabe o que é uma farda, galera? Não, Sabe o que é uma farda, né? eu não sei não. É um uniforme militar. Isso é a farda do bombeiro, a farda do policial. A Olha, gente fala assim, tipo, roupa do bombeiro. Não farda. estão vendo aí essa imagem? Olha. Tô vendo. Então, esse aí, Ítalo, esse é o Napoleão Bonaparte, né? Dizem que ele estava sempre que essas imagens são assim feitas, essas pinturas, né, foram feitas assim, porque ele tinha algum problema de estômago, sentia dores abdominais aí, dores estomacais, por isso ele estava sempre com as mãos assim, né? Enfim, essa aqui já é uma foto, essa já é uma imagem, né, uma pintura já do Napoleão no seu exílio na ilha de Santa Helena, tá? Uma ilha que fica no Atlântico, e ele acaba indo para lá, mas esse já é o final já é o final dos seus dias, né? Ele acaba morrendo lá também. Mas a gente pode voltar um pouco aí. Eu só vou dar uma acelerada, galera, porque já são 11h52 agora, né? Então, a situação na França ameaçava convulsionar por causa das divergências políticas entre os grupos, entre jacobinos, girondinos, enfim. E então era necessário um personagem, um nome forte, um nome de autoridade, de respeito para os franceses. Então, no finalzinho lá do período do Diretório, né, o Napoleão estava numa campanha militar e ele volta para a França, e ele era um militar de prestígio, era um general, né, comandante de tropas, né, das tropas francesas, e ele acaba sendo aclamado, né? Então inicia um novo período da França chamado de consulado, né? Eram cônsules que governaram a França. O Napoleão era o principal deles, tá bom? Enfim, estava aberto o caminho aí, galera, pro grande império francês, pro grande Napoleão Bonaparte, né? Para ser coroado imperador dos franceses, tá bom? E aí na página anterior tem aí uma imagem, tá bom? Que é a coroação de Napoleão. Acompanha comigo aí nessa imagem. Ítalo, pode só acompanhar a imagem na tela também, tá bom? Galera, aqui é a coroação do Napoleão. Eu vou agora abrir a apostila para Tá bom. Tá, pode. Se quiser também pode só olhar para a tela e acompanhar aqui, tá? Porque eu estou compartilhando a apostila na tela. Estou compartilhando aqui a apostila na tela, tá bom? Bom, então aqui, galera, é a imagem do Napoleão sendo coroado, e é interessante falar dos avanços e dos ganhos da Revolução, né? A Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Desculpa, galera. É uma revolução burguesa. Os ideais e os objetivos da burguesia, da classe burguesa, são mantidos na revolução, né? O liberalismo econômico é mantido. Então, existem pontos que são muito interessantes, são muito importantes
sobre a Revolução Francesa, tá bom? Sobre os ganhos da Revolução, né? Então a gente fala da garantia da propriedade privada, né? As pessoas podiam ter as suas terras, as suas propriedades privadas. Isso não mais pertenceria ao Estado. É claro que o Estado continuou sendo detentor de terras e propriedades, mas as pessoas, o cidadão, ele podia ter a sua terra e essa posse era garantida. E isso é interessante de comentar porque isso é um dos legados da Revolução também, porque nós, hoje aqui, podemos ter nossas terras, nossas posses, e isso é garantido por lei, né? A gente pode ter uma casa, você pode comprar uma casa, um terreno, enfim, um apartamento, e você recebe uma escritura disso, né? O imóvel tal, pertence a fulano de tal. Isso é seu, ninguém pode tirar, só se você quiser se desfazer dele, quiser vender. Então, isso é um legado da Revolução também, né? Um outro também ponto interessante é o fim dos privilégios de classe, daquela estrutura da Revolução, né? Primeiro, segundo, terceiro estado. As duas primeiras classes, elas tinham privilégios. Então, a Revolução representa o fim desses privilégios, né? Um outro é o ideal de igualdade, tá? Que é um dos lemas da Revolução, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Igualdade entre as pessoas, né? Embora, claro, haja controvérsias acerca disso, porque o próprio exemplo que vocês deram aí, né, das mulheres, elas não tinham a participação que os homens tinham. Então, isso é um ponto controvertido, né? Mas isso estava presente lá no Código Civil Napoleônico, tá, galera? Que é um documento produzido que reúne leis que garantem esses direitos, tá bom? E aí é interessante comentar sobre isso, porque nós também temos o nosso Código Civil, tá bom? Temos o Código Civil, o Código Penal, que reúne leis que tratam sobre esse tema, beleza? Enfim, um dos pontos interessantes também é a garantia que os franceses tinham, que o Napoleão vai representar aí, né? Que ele está acima da igreja, né? E isso rompe com o pensamento anterior, que era um pensamento muito baseado na religião, né? Aquela estrutura da sociedade era justificada como sendo da vontade de Deus, né? Primeiro, segundo, terceiro estado, essa ordem não podia ser questionada. Então, o Napoleão representa esse avanço também, tá bom? E essa imagem aí, ela representa isso. O Napoleão, ele não está sendo coroado, tá? Ele se autocoroa. Observe comigo aqui, ó. Vocês conseguem ver a setinha aqui? Conseguem ver? Aqui? Então, esse é aqui o Napoleão. Sim, dá para ver. Esse é o Napoleão. Esse aqui é o Papa. Essa aqui é a mulher do Napoleão, a Josefina. Bonito o nome, né? Josefina. E o Napoleão, e aqui assim, está aparecendo, né? Ela está esperando ser coroada também e tal. Mas existe um significado nisso aqui, né? Ele se autocoroou, não foi o Papa que o coroou, como acontecia em outras casas reais, né? Embora essa não fosse uma casa real, ele estivesse fundando o império aqui. Mas a gente faz junto essa questão da página 10, que é uma referência a essa imagem, né? Então vocês podem anotar aí. Anotem aí, vai lá. Página 10. Isso. Na página seguinte aí, ó. Por que o Napoleão coroou a si mesmo? Então vocês podem anotar, né? O que isso revela? Bom, ele está mostrando, pode anotar isso, tá? O Napoleão está mostrando que estava acima da igreja, tá bom? Pode anotar isso aí, vai lá. Napoleão mostra com esse ato que estava acima da igreja, beleza? Coloquem aí. Estou colocando aí? É o Brasil no século XX. Napoleão demonstra com esse ato que estava acima da igreja, beleza? O que é, galera, um ponto que mostra bem, assim, né, a oposição desse período com o período anterior. Embora o Napoleão tivesse características, né, autoritárias, porque ele era o imperador, né? Embora tenha ocorrido também um plebiscito, né, para isso, ele era autoritário, ele era o imperador dos franceses, ele funda o Império Francês, tá? E
Isso representa, é claro, né? Talvez tenha representado uma ameaça também, por causa da comparação com o período anterior do antigo regime. Era um período totalmente absolutista, né? E que concentrava poderes também. Mas os ganhos da Revolução foram mantidos, como esses que eu dei de exemplo para vocês, tá bom? Apareceu uma mensagenzinha aqui, vamos dar uma acelerada. Então, anotaram aí, galera, isso? Sim. Sim? Beleza, então. Vamos seguir, olha só. E aí tem um ponto interessante aqui, né? Que fala sobre a rivalidade do Napoleão. Acompanha nesse mapa aí comigo. Fala sobre a rivalidade do Napoleão. Ah, beleza, Ítalo. Tá com o livro aí? Pode ou acompanhar aí no livro ou pode acompanhar também aqui na tela, tá bom, Ítalo? Tem esse mapinha aqui, né? Tem uma rivalidade dos franceses com os ingleses, tá bom, galera? E essa rivalidade, ela é perceptível até hoje. Isso está mais no campo da cultura e tal. Se você vai à França, por exemplo, e tenta falar inglês, né, eles não recebem bem isso, porque existe uma rivalidade. Tem um filme que eu gosto bastante, chamado Um Bom Ano, que mostra um pouco dessa rivalidade, né, entre franceses e ingleses. É o inglês que recebeu uma herança, recebeu uma vinícola como herança, e ele vai para a França, então tem uma história. É uma comédia romântica, um filminho bem aguinha com açúcar, mas é bem divertido e mostra um pouco, se tiverem curiosidade, podem assistir tranquilamente, tá? E mostra um pouco, ele se chama Um Bom Ano, tá? E mostra um pouco dessa rivalidade entre franceses e ingleses. Mas, enfim, aqui nesse mapa a gente percebe, né? O Napoleão, ele tinha, né, ideais, tinha ideias expansionistas. E a Inglaterra representava um entrave, um bloqueio em relação a isso, né? E o que os franceses têm que fazer, então, né? Enfrentar a armada britânica não era possível, porque eles eram muito poderosos, tá? Enfrentar a marinha britânica aqui não era viável, porque eles não podiam com eles. Então, a ideia de Napoleão era o seguinte, né? Eles são expansionistas mesmo, viu? Aqui mostra territórios que foram anexados pelos franceses, né? Acompanhe aqui na legenda comigo também. Então, a solução é decretar o bloqueio continental. Muito importante isso, tá, galera? Porque isso tem relação até com a vinda tem relação com nós brasileiros, com a vinda da família real portuguesa para cá, tá? Mas ele decreta o bloqueio continental. Acompanha essa linha azul aqui, estão vendo comigo, ó? Como? Acompanha nessa linha azul aqui, tá vendo? Tá vendo a setinha movendo aqui? Eu que estou movendo. Então tem uma linha azul que é o bloqueio, que representa o bloqueio continental. O que é isso? Está cercando o continente europeu. A Inglaterra fica separada do continente, certo? Uma ilha, as ilhas aqui, né? A Grã-Bretanha, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Então a ideia. E a Escócia fica onde? Fica mais para lá? Não entendi. O quê? A Escócia fica onde? Scotland, fica aqui, tá? Escócia aqui. Não, aqui é Irlanda. Aqui, ó. Aqui. Acho que é isso, tá? E, aliás, a Escócia queria separar, né? Queria se separar do Reino Unido, né? Não separou, não, tá? Não deu certo. Não se separou, não. A Escócia é um grande produtor de uísque, né? E aí um comentário que se fazia que a sua produção, e é mesmo um grande produtor, exporta muito isso, né? E que eles não teriam condições de se manter somente com o que produzem internamente. Mas, enfim, não sou especialista nessa área. Mas a solução, então, era decretar esse bloqueio, impedindo o comércio. Ele queria sufocar a Grã-Bretanha, queria sufocar a Inglaterra por meio do comércio, isolando do contato com os outros países, tá? E aí, quem furasse esse bloqueio seria invadido. E como foi invadida a Espanha aqui, ó. O Napoleão, ele simplesmente tira o rei espanhol e coloca o irmão dele, José Napoleão, como rei da Espanha. Portugal seguiria o mesmo caminho. Portugal aqui, ó, deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Portugal seguiria o mesmo caminho. E aí ficou, na época, ficou aquilo, bom, a gente vai apoiar a França ou vai apoiar a Inglaterra, né? Enfim, o que a gente vai fazer?
Se apoia a Inglaterra, a gente vai ficar vendido porque vai ficar dependendo dos ingleses. Se apoia a França, vai ficar contra a Inglaterra, que era o maior parceiro comercial de Portugal. E aí? Bom, a solução, então, é apoiar os ingleses e fazer um acordo com eles. Eles saem de Portugal, abandonam Portugal e vêm para o Brasil. Essa é a saída encontrada, né? E essa, galera, é a vinda da família real portuguesa para o Brasil, que a gente vai estudar depois, tá bom? Isso representa muitas mudanças para a vida da colônia, porque na prática o Brasil deixa de ser colônia, né? Então, passa a ser o reino português que vem para o Brasil. Isso é muito legal, muito interessante também. E várias mudanças acontecem, né? Por conta disso, né? A imprensa, o horto, biblioteca, que vem para cá. Enfim, é muito legal esse assunto. Vocês vão gostar bastante também. É um próximo assunto nosso. Bom, como é que começa a chegar ao fim, né? Travou aí. Como é que começa a chegar ao fim isso, né? Ao Império de Napoleão? As pretensões expansionistas dele é que colocam isso a perder, porque ele tinha essa rivalidade contra a Inglaterra aqui e ele tinha com a Rússia também. E é interessante falar que a Rússia estabelece uma aliança com a Prússia e com a Áustria. É a chamada Santa Aliança, tá? Qual era o objetivo deles? Era restaurar as bases absolutistas, tá bom? Porque enquanto Napoleão queria expandir, né, seu território e os ideais de revolução, essas outras casas reais, elas queriam preservar essas bases absolutistas. Então, são dois grupos antagônicos aí, tá? A Santa Aliança. E aí, quando Napoleão acompanha a setinha comigo, hein? Quando eles saem daqui e tentam invadir a Rússia, é longe, hein, galera? É uma campanha militar longa, muito longa também. E aí eles conseguem até chegar aqui a Moscou, mas o frio rigoroso, o clima muito severo, falta de alimentação, desgaste físico e mental das tropas representam a derrota de Napoleão, que ele tem que voltar para a França. E Napoleão não consegue mais, não tem mais como continuar no poder. E ele sai, vai para o exílio, vai para a ilha de Elba, que é uma ilha aqui, fica lá, fica quase um ano. Depois ele volta para a França, restabelece o governo, chamado Governo dos 100 Dias, e também é derrotado em definitivo pelas tropas dessa Santa Aliança, tá? Pelas tropas de Áustria, Prússia e Rússia. São derrotados. Na verdade, são derrotados numa batalha famosíssima, é uma das mais famosas, mais conhecidas da história, a Batalha de Waterloo, que fica na Bélgica, tá? Aqui. E isso representa o fim dele. Ele tem que sair dali, vai para o exílio, aí vai para a ilha de Santa Helena, e lá onde ele morre, em 1821. Tá bom? Isso representa o fim do Império Napoleônico. Isso, Ítalo. Isso mesmo. Isso aí. Isso mesmo. Tá? Muito bem. Bom, galera. E aí, por fim, né, temos 2 minutinhos aqui, a gente fala do Congresso de Viena. Após esse período, né, na verdade, assim, ao longo desse período, né, em 1814, entre 1814 e 1815, acontece o Congresso de Viena, tá? No qual, né, as casas reais estão reunidas. Esse congresso durou 11 meses, tá bom? E aí, ao longo desse tempo, né, ocorreram jantares, festas, caçadas, enfim. E nesse congresso estava sendo debatido, né, estava sendo discutida a restauração dessas casas reais. É um dos princípios desse congresso, tá bom? A isso a gente chama de concerto europeu, tá bom? Que é restabelecer as bases anteriores à Revolução Francesa. Realmente, Napoleão fez uma bagunça mesmo, tá? Na ordem, que era a ordem do contexto, tá bom? Que era a ordem do absolutismo. Enfim, ocorreram várias mudanças por conta disso, né? Nosso tempo está acabando aqui, eu não queria que terminasse com a gente sem se despedir, sem se falar, beleza? Deixa eu só aumentar aqui para o compartilhamento. Muito bem. E aí, galera? Bom, a gente vai chegando ao fim da nossa aula,
tá? Faço as atividades. Se tiverem dúvidas, manda para mim, ok? Tá. E a gente se fala aí, beleza? Tá. Olha, uma Tá. ótima sexta-feira para vocês. Ítalo, bom te ver, tá bom? Obrigado. Eu também. Professor, na sexta-feira Oi. que vem vai ter mais, né? Sim, na sexta-feira a gente continua, tá? Na aula de terça é a aula teórica de correção. E aí, na aula de sexta, a gente se